Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho Max quando seria o casamento dele, minha nora, Lena, olhou-me bem nos olhos e disse com um sorriso gelado: "Ah, nós já nos casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais." As palavras me atingiram como um balde de água fria. Pessoas especiais. Eu, que por 3 anos paguei o aluguel mensal deles de 2.500 reais, comprei cada móvel da casa deles e enchi a geladeira quando não tinham o que comer. Eu não era uma pessoa especial. Eu fiquei ali, na sala da minha própria casa, segurando o telefone como se pesasse 1.000 quilos, vendo meu filho evitar meu olhar, enquanto Lena se acomodava no sofá que eu havia comprado para eles. O vestido rosa pálido que eu tinha escolhido para o casamento dela estava pendurado inutilmente no meu armário, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu havia gastado R$ 1.000 naquele vestido, pensando em como ficaria bonita nas fotos do casamento do Max, fotos nas quais eu nunca apareceria. Por semanas, eu planejei cada detalhe. Havia separado dinheiro para dar a eles R$ 5.000 como presente de casamento. Eu tinha ligado para minha irmã Diana em Manaus para contar a ela as boas novas. Eu havia limpado minha casa de cima a baixo, pensando que eles poderiam vir comemorar comigo depois da cerimônia. Tudo isso desmoronou em um segundo com aquelas 4 palavras envenenadas. Só pessoas especiais. Max finalmente levantou o olhar e disse com uma voz que soava ensaiada: "Mãe, foi uma coisa íntima, bem pequena, só nós dois e as testemunhas." Mas eu sabia que era mentira. Eu vi as fotos nas redes sociais. Eu vi os pais da Lena posando orgulhosamente ao lado dos noivos. Eu vi os irmãos dela brindando com champanhe. Eu vi o vestido branco da Lena, que eu ajudei a financiar com os R$ 4.000 que dei a ela no mês passado para suas despesas pessoais. Eu vi tudo o que não deveria ter visto. Uma semana depois, exatamente 7 dias após aquela humilhação, Lena me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que me excluíra de seu casamento. Agora ela parecia desesperada, quase implorando. "Renate, o aluguel está atrasado, o proprietário está nos pressionando e disse que se não pagarmos esta semana, ele vai nos colocar na rua. Você esqueceu de fazer a transferência." A voz dela tremia levemente, como se o mundo estivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando de todas as vezes que corri ao banco para fazer aquela transferência. Todas as vezes que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre suas cabeças. Todas as vezes que eu comi arroz e feijão para poder dar a eles dinheiro para seus desejos. E agora, depois de me excluírem do momento mais importante de suas vidas, eles tinham a cara de pau de me ligar como se nada tivesse acontecido. "Lena", eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim. "Eu não avisei que só ajudo pessoas especiais?" O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que pude ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem tremia, mas ela. "Renate, eu não entendo", ela gaguejou. "Nós sempre fomos especiais para você. Você é como uma segunda mãe para mim." Mentiras. Todas as mentiras. Embaladas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de algo. A mesma voz que ela usou para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que ajudei a financiar sem saber que nunca veria a cerimônia onde foram trocadas. Por tantos anos, eu tive essa sensação constante de estar pisando em ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando receber uma migalha de afeto do meu próprio filho. Eu era a mãe perfeita, a sogra prestativa, a provedora silenciosa que nunca protestava quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, "só pessoas especiais", despertou algo em mim que estava adormecido há tempo demais. Eu havia calculado na minha cabeça quanto dinheiro gastei com eles naqueles 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, passava de R$ 160.000.
US$ 160.000 que tirei da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido deixou para que eu vivesse meus últimos anos em paz. E tudo isso para quê? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu próprio filho? Naquela noite, depois que desliguei, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação silenciosamente suportada. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, minha presença um estorvo, meu dinheiro a única coisa que eu tinha a oferecer. Chorei pela mãe tola que fui, pela mulher que se perdeu tentando ser indispensável para quem a considerava dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição. Era algo mais profundo, mais frio. Levantei-me e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre. As mesmas rugas que contavam histórias de anos dando amor sem receber de volta. Mas havia algo mais no meu olhar. Uma dureza que eu não reconhecia. Uma determinação que esteve enterrada sob anos de complacência. Fui para a cozinha e fiz café, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Mas desta vez não pensei em ligar para o Max para perguntar como ele havia dormido. Não verifiquei meu celular ansiosamente por uma mensagem dele se desculpando pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era minha própria primeira preocupação do dia. Sentei-me à mesa onde tantas vezes planejei surpresas para eles, contei notas para suas despesas e chorei silenciosamente quando me trataram com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei meu talão de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Eu queria ver, em números exatos, a extensão da minha própria tolice. Aluguel mensal de US$ 2.500 multiplicado por 36 meses, US$ 90.000. Comida e suprimentos, aproximadamente R$ 1.000 por mês, R$ 36.000. Presentes de aniversário, Natal, aniversários, pelo menos R$ 15.000. Emergências médicas da Lena, R$ 4.000. O empréstimo do carro que nunca me pagaram de volta, R$ 12.000. O conserto do ar-condicionado no apartamento deles, R$ 3.000. Os móveis da sala, R$ 6.000. R$ 166.000. Essa era a soma exata da minha generosidade. R$ 166.000 que eu desperdicei da herança do meu marido, da minha pensão, das economias que juntei centavo por centavo durante décadas de trabalho honesto. Todo esse dinheiro jogado pela janela para manter 2 adultos confortáveis que não conseguiam nem fingir que me respeitavam. O telefone tocou e vi o nome de Max na tela. Normalmente, meu coração teria disparado enquanto eu corria para atender, esperando que ele finalmente se desculpasse e explicasse que tudo havia sido um mal-entendido. Mas desta vez, deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente, silenciou e continuei bebendo meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou de novo. Desta vez, era Lena. Deixei tocar também. Então veio uma mensagem de texto do Max. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 horas da tarde, decidi dar um passeio. Eu não fazia isso há meses, sem um propósito específico, sem uma tarefa relacionada a eles. Era sempre o banco para transferências, o supermercado para comprar algo que precisavam, a farmácia para os remédios da Lena. Hoje, fui passear só porque eu queria. Passei pelo parque onde tantas vezes levei Max quando criança. Lembrei daquele menino doce que me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ele se tornou esse homem que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Quando comecei a confundir amor com dinheiro? Quando comecei a acreditar que tinha que comprar o afeto do meu próprio filho? No banco onde tantas vezes fiz transferências automáticas, parei em frente à porta. O gerente da agência, Seu Klein, me viu através do vidro e acenou. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado cada uma das minhas transferências para Max e Lena.
Ele havia assistido minha conta esvaziar mês após mês para encher a deles. Entrei e fui direto ao escritório dele. Seu Klein, eu disse, preciso cancelar as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou, surpreso. Por 3 anos, essas transferências foram tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, dona Renate? Aconteceu alguma coisa? A preocupação dele era genuína, mais genuína do que qualquer interesse que Max havia demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que eu finalmente abri meus olhos, respondi. Quero cancelar tudo, e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto seu Klein processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Max, Lena, Max de novo. Era como se tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Dona Renate, disse seu Klein enquanto me entregava os papéis. Peço desculpas pela intromissão, mas em todos esses anos vi você ser muito generosa com sua família. Espero que não esteja sendo pressionada a fazer essas mudanças. Suas palavras me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, mostrava mais preocupação genuína com meu bem-estar do que meu próprio filho. Não estou sendo pressionada, seu Klein. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era inteiramente meu. Eu não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso, em vez de uma pessoa. Fui para casa e pensei em todas as coisas que não fiz para agradar Max e Lena, as viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles, os amigos que não via mais porque estava sempre disponível para suas emergências, os hobbies que abandonei porque cada real que gastava comigo era um real a menos para as necessidades deles. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados em frente à minha porta. O de Max, o de Lena e um que eu não reconheci. Pude ver movimento dentro da minha casa pelas janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu havia dado chaves a eles porque confiava neles, porque pensei que um dia eles cuidariam de mim assim como eu cuidei deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e vi uma cena que nunca esquecerei. Max estava sentado no meu sofá com a cabeça entre as mãos. Lena andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e um homem mais velho que eu não conhecia estava vasculhando papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais alta do que eu esperava. Os 3 olharam para mim como se eu fosse a intrusa em minha própria casa. Lena foi a primeira a falar, e sua voz tinha aquela urgência desesperada que eu já tinha ouvido ao telefone. Renate, graças a Deus você está aqui. Precisamos conversar. O Dr. Almeida é do escritório de advocacia que consultamos sobre sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Qual situação? Eu estou perfeitamente bem? Max finalmente levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos que um dia pertenceram a uma criança inocente e agora só refletiam pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e nos disseram que você cancelou todas as transferências. Seu Klein explicou que você também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que você fez isso. O Dr. Almeida, um homem na casa dos 50 anos, de terno cinza e um sorriso que não inspirava confiança, aproximou-se de mim com a mão estendida. Senhora Richter, sou o Dr. Almeida, advogado de direito de família. Seus filhos estão preocupados com seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não apertei a mão dele. Em vez disso, fui diretamente à minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele estava revisando sem minha permissão. Estes são meus papéis particulares. Você não tem o direito de olhá-los sem meu consentimento. Mãe! Max interveio com aquela voz condescendente que ele havia aperfeiçoado nos últimos anos.
Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, você nos cortou financeiramente sem explicação. Depois, não atende nossas ligações. Achamos que você pode precisar de ajuda profissional. Lena se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela ternura falsa que reservava para momentos em que precisava de algo. Renate, querida, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja te afetando mais do que você pensa. Na sua idade, episódios de confusão são normais. A palavra confusão ecoou na minha cabeça como um sinal de alarme. Agora eu entendia por que haviam trazido o advogado. Não se tratava de me ajudar. Tratava-se de me declarar mentalmente incompetente e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidaram pessoas especiais para o casamento dela, agora estava me tratando como uma velha senil. Eu não estou confusa, eu disse com uma firmeza que silenciou a todos. Estou mais lúcida do que estive em anos, e vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O doutor Almeida interveio com aquela voz profissional que os advogados usam quando querem soar razoáveis. Senhora Richter, entendo que se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito de intervir se acreditarem que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes? A risada que saiu da minha garganta foi rouca, quase cruel. Como o quê? Decidir que meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de 2 adultos que me tratam como lixo? Lena deu um pulo como se eu a tivesse esbofeteado. Nós nunca te tratamos mal. Você é parte da nossa família. Tudo o que você tem será nosso um dia, de qualquer forma. Estamos apenas adiantando o processo. Aí estava a verdade nua e crua. Tudo o que eu tinha, um dia, pertenceria a eles. Na cabeça deles, eu já estava morta, e eles estavam apenas coletando sua herança antecipadamente. Não importava se eu tinha 70 anos ou 70 dias restantes. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que havia se tornado problemático. Fora, eu disse, apontando para a porta. Vocês 3, saiam da minha casa. Max se levantou com aquela cara de raiva infantil que fazia quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos simplesmente ir embora. Temos obrigações, o aluguel, as prestações do carro, o cartão de crédito do qual você foi fiadora. Você não pode simplesmente nos cortar de um dia para o outro. Eu não posso? Minha voz se elevou pela primeira vez em toda a conversa. Quem disse que eu não posso? Por anos paguei um aluguel que nem estava no meu nome. Enchi uma geladeira em uma casa onde não era bem-vinda. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O doutor Almeida pegou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre minha mesa. Senhora Richter, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria a Max e Lena gerenciarem suas finanças de forma mais eficiente. Isso seria apenas temporário, até que você se sinta melhor. Peguei a pasta e, sem nem mesmo abrir, joguei-a diretamente na lata de lixo. A única transição que vai acontecer aqui é a de vocês para a porta da frente. Lena começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Renate. Contávamos com você, fizemos planos baseados no seu apoio, compramos coisas, assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro? Repliquei. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro é melhor usado na minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de curatela legal? Max tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Ele não era mais o menino que corria para os meus braços quando tinha pesadelos. Ele era um homem de 35 anos que via sua mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, cometemos erros, disse ele com uma voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. Lena estava nervosa, eu estava sob pressão.
Podemos consertar isso se você voltar a ser razoável. Razoável? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Ser razoável significa continuar pagando pela sua vida, enquanto você me trata como uma estranha. Significa fingir que não dói ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu único filho. O Dr. Almeida guardou seus papéis com a eficiência de quem está acostumado a ter propostas rejeitadas. Senhora Richter, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se você estiver de fato tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que você precisa de curatela. Suas palavras foram como um golpe. Percebi que não era apenas uma visita familiar manipuladora. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para gerenciar meus próprios assuntos. Dr. Almeida, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. Sugiro que faça sua pesquisa minuciosamente, antes de ameaçar uma mulher de 71 anos, que gerenciou suas finanças impecavelmente por 40 anos, que criou seu filho sozinha após a morte do marido, que administrou uma casa e trabalhou honestamente até a aposentadoria, e que, até semana passada, sustentava financeiramente 2 adultos completamente capazes. Lena parou de chorar e me olhou com uma frieza que finalmente mostrava sua verdadeira face. Isso não vai ficar assim, Renate. Nós temos direitos e advogados também. Perfeito, respondi. Contratem todos os advogados que quiserem, com seu próprio dinheiro, é claro, porque o meu não está mais disponível para financiar suas birras legais. Os 3 caminharam até a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. Antes de sair, Max se virou para mim uma última vez. Mãe, isso vai acabar muito mal para você. Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando realmente precisar. Max, eu disse com uma tristeza profunda, mas também com uma clareza cristalina. Eu já estou sozinha. A diferença é que agora é por escolha minha, não por sua negligência. Enquanto fechava a porta atrás deles, fiquei na minha sala, cercada pelo silêncio mais bonito que ouvi em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, não consegui dormir. Mas não de tristeza ou arrependimento, mas de adrenalina, por ter retomado o controle da minha própria vida. Fiquei acordada na cama, planejando meus próximos passos como um general se preparando para uma batalha. Se Max e Lena queriam lutar, eu lhes daria uma guerra, mas seria uma guerra que eu lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 horas da manhã, eu já estava vestida e pronta para sair. Minha primeira parada foi o escritório do Dr. Weber, um advogado que eu conhecia há anos, de quando cuidei do testamento do meu marido. Ao contrário do Dr. Almeida, que Max e Lena haviam trazido, o Dr. Weber tinha uma reputação impecável e era especializado em proteger os direitos dos idosos. Dona Renate, ele me disse enquanto eu explicava a situação, o que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que se imagina. Chama-se abuso financeiro contra idosos e é um crime previsto em lei. O fato de terem entrado na sua casa sem permissão e revisado seus documentos particulares também constitui uma violação. Suas palavras me acalmaram e me preocuparam ao mesmo tempo. Acalmaram-me porque confirmaram que eu não estava louca, que o que aconteceu foi realmente abusivo. Preocuparam-me porque percebi que a situação era mais séria do que eu pensava. Temos que documentar tudo, continuou o Dr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que a pressionaram por dinheiro. Também vamos alterar seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Dr. Weber assobiou quando viu a soma total, R$ 166 mil em 3 anos. Dona Renate, com esse dinheiro, você poderia ter vivido confortavelmente, viajado e aproveitado sua aposentadoria. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem sequer a respeitaram o suficiente para convidá-la para o casamento. Quando saí do escritório do Dr. Weber, eu tinha um plano completo. Primeiro,
trocaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma nova conta bancária em um banco diferente, onde eles não tivessem contato. E quarto, começaria a viver a vida que adiei por anos. Minha próxima parada foi a loja de ferragens. O proprietário, seu Sommer, me conhecia há anos, porque eu sempre comprava coisas para consertar o apartamento de Max e Lena. Desta vez, foi diferente. Dona Renate, o que a traz aqui hoje? Outra emergência com seu filho? Ele perguntou com a familiaridade de quem testemunhou silenciosamente minha generosidade desperdiçada. Não, seu Sommer. Desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras, e quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou, surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, o filho dele, Eduardo, que instalava sistemas de segurança, passou por ali. Foi a providência em ação. Eduardo, eu disse, também preciso instalar câmeras de vigilância, o sistema completo. O preço não é problema. Enquanto eles preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lena, ligando do telefone de outra pessoa, porque eu havia bloqueado o número dela após o confronto do dia anterior. Renate, é a Lena. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, eu disse secamente. Olha, eu entendo que você está chateada com o casamento. Foi um erro. Max e eu conversamos sobre isso e queremos compensar você. Que tal fazermos um jantar especial para comemorar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa, cozinhar juntos como fazíamos antes. A manipulação em suas palavras era tão óbvia que quase tive que rir. Lena, quanto vocês devem de aluguel exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que eu havia tocado em um ponto nevrálgico. Bem, são 2 meses, 5.000 reais no total. Mas não estou ligando só por isso, Renate. Nós realmente sentimos sua falta em nossas vidas. Vocês sentem falta de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente. Dos dois, ela respondeu com uma honestidade surpreendente. Renate, não vou mentir para você. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas também amamos você. Você é importante para nós. Se sou tão importante, eu disse, por que não fui importante o suficiente para estar no seu casamento? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu estava? Outro silêncio. Nós duas sabíamos a resposta. Nunca. Lena, só vou te explicar isso uma vez. Por 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Vocês me usaram, me ignoraram, me humilharam e, finalmente, me insultaram da pior maneira possível. Agora que o dinheiro está acabando, vocês de repente descobrem que me amam? Renate, por favor. Não tem por favor. Eu a cortei. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram que eu não era especial o suficiente para estar no casamento de vocês. Agora estou fazendo a minha. Desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza que não frequentava há mais de 1 ano. Eu sempre cancelava meus horários porque Max ou Lena precisavam de algo urgente, ou porque o dinheiro que eu havia reservado para mim se tornava uma emergência para eles. Dona Renate! Minha cabeleireira favorita, Cíntia, gritou. Que surpresa! Pensei que tinha nos esquecido. Eu não esqueci vocês, Cíntia. Eu só esqueci que também mereço ser mimada. Eu me dei ao tratamento completo. Corte, tintura, manicure, pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo mesma sem sentir culpa. Enquanto Cíntia trabalhava no meu cabelo, ela me contava sobre sua vida, seus filhos, seus sonhos. Era revigorante ter uma conversa que não girava em torno das necessidades de Max e Lena. Você está linda, Dona Renate, ela disse quando terminou. Mas mais do que isso, você parece livre.
Aconteceu alguma coisa boa? Sim, Cynthia. Eu finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro na frente da minha porta que eu não reconheci. Meu coração disparou por um momento, pensando que Max e Lena poderiam ter voltado com reforços. Mas ao me aproximar, vi uma senhora sentada nos degraus da minha varanda. Dona Renate? Ela perguntou quando desci do carro. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sou Leonor Alves. Moro ao lado. Somos vizinhas há anos, mas nunca tivemos a chance de conversar. Ontem, ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? Sua preocupação sincera me tocou profundamente. Aqui estava uma estranha que mostrava mais interesse no meu bem-estar do que meu próprio filho. Entre, Dona Leonor. Vou fazer um café para você e lhe contarei uma história em que você não vai acreditar. Enquanto fazia café, contei a ela toda a situação. Leonor ouviu sem interromper, balançando a cabeça ocasionalmente, e quando terminei minha história, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Dona Renate, ela disse, você fez a coisa certa. Passei por algo semelhante com minha filha há 5 anos. Eu também achava que era meu dever financiar a vida adulta dela. Também acreditava que eles não me amariam se eu não lhes desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que eles só me ligavam quando precisavam de algo. No início, foi terrível. Eles me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente, tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, minha filha ligou para pedir desculpas genuinamente. Agora, temos um relacionamento real, baseado em amor, não em dinheiro. Suas palavras me deram esperança e confirmaram que eu havia tomado a decisão certa. Você acha que Max e Lena vão entender um dia? Talvez sim, talvez não. Ela respondeu honestamente. Mas isso não é mais responsabilidade sua, Dona Renate. Sua responsabilidade agora é viver sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui para a cama sem me preocupar se Max e Lena tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para seus caprichos. Fui para a cama pensando em mim, nos meus planos, no meu futuro, e dormi melhor do que em anos. No dia seguinte, Eduardo e seu Sommer vieram às 8 da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar de números desconhecidos. Lena ainda estava tentando entrar em contato comigo de telefones diferentes, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente as ligações que não me convinham. Dona Renate, disse Eduardo enquanto instalava as câmeras, este sistema lhe dará total tranquilidade. Você pode ver pelo seu celular quem está vindo à sua casa, mesmo quando não estiver aqui, e se alguém invadir sem permissão, um alerta é enviado automaticamente para a polícia. A ironia não me passou despercebida. Eu estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas isso não doía tanto quanto antes. Era simplesmente uma medida prática para manter minha paz recém-descoberta. Enquanto eles trabalhavam, decidi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã, Diana, em Manaus. Tínhamos perdido o contato. Porque toda vez que conversávamos, eu contava sobre os sucessos de Max e Lena, sobre quanto dinheiro havia gasto com eles, sobre como estava orgulhosa de poder ajudá-los. Agora percebia que nossas conversas haviam se tornado relatórios financeiros, disfarçados de notícias de família. Renate. Diana atendeu surpresa. Irmã, como vai? Não nos falamos há meses. Estou bem, Diana. Melhor do que bem. Estou ligando para te dizer que finalmente caí em si. Contei a ela toda a história desde o início. O casamento secreto, a humilhação, a visita com o advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Diana me ouviu em silêncio, e quando terminei, sua resposta me surpreendeu. Renate, irmã, já era a hora. Toda vez que conversávamos, partia meu coração ouvir você se gabar de quanto dinheiro dava a eles, como se o amor pudesse ser medido em reais. Eu queria te dizer algo, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que Max nunca falou de você com carinho quando o via em reuniões de família. Era sempre,
Minha mãe me ajudou com isso? Ou, minha mãe me comprou aquilo? Mas nunca. Sinto falta da minha mãe. Ou, eu amo minha mãe. Era como se você fosse uma prestadora de serviços, não uma pessoa. Suas palavras doeram, mas foi uma dor necessária, como quando um médico limpa uma ferida infeccionada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais eu notei? Diana continuou. Lena sempre falava de você no futuro. Quando a Renate não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dela. Ou, quando herdarmos, vamos investir no negócio, como se estivessem esperando você morrer para realmente viverem. Essa revelação me atingiu como um balde de água fria. Eles não me viam apenas como um caixa eletrônico. Eles me viam como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles planejavam seu futuro sem mim. Depois de falar com Diana, sentei-me na minha cozinha, processando todas essas informações. Anos de casamento com um homem que realmente me amava, 35 anos criando meu filho sozinha após a morte do meu marido, e 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de 166 mil reais. A campainha tocou, e nas novas câmeras vi que era Leonor, com uma caneca nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café fresco. Pensei que você poderia precisar de companhia depois de tudo o que me contou ontem, disse ela, com aquele sorriso sincero que eu já havia aprendido a apreciar. Sentamos na minha sala e Leonor me contou mais detalhes de sua própria experiência. Minha filha me disse exatamente a mesma coisa que Lena diz para você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. Tudo será nosso um dia, de qualquer maneira. Essas são frases ensaiadas, Dona Renate. Elas aprendem no Manual de Manipulação Emocional. Você acha que existe um manual desses? Perguntei, meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todos leem o mesmo livro. O capítulo 1 é Faça-a sentir-se indispensável. O capítulo 2 é Crie emergências financeiras constantes. O capítulo 3 é Quando ela resistir, questione sua saúde mental. Rimos, mas foi um riso amargo. Era cômico e trágico reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento de nossos próprios filhos. Você já se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Perguntei a Leonor. Todos os dias durante os primeiros 3 meses. Ela respondeu honestamente. Mas então, comecei a ver os resultados. Minha filha teve que arranjar um segundo emprego. O marido dela parou de jogar golfe todo fim de semana e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver dentro de suas posses. E, o mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, decidi fazer algo que adiava há anos: visitar o túmulo do meu marido, Roberto. Eu sempre dava desculpas para não ir, porque Max ou Lena precisavam de algo urgente, ou porque a tarifa do táxi era melhor investida em uma de suas emergências. O cemitério estava silencioso e bonito. O túmulo de Roberto parecia um pouco negligenciado, porque eu não ia lá limpá-lo há meses. Sentei-me na grama ao lado de sua lápide e conversei com ele como se estivesse vivo. Roberto, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você se foi, coloquei toda a minha energia no Max. Queria ser a melhor mãe do mundo, pensando que assim ele cresceria sem pai. Mas acho que, no processo, esqueci de ser eu mesma. O vento soprou suavemente, e por um momento, senti como se ele estivesse me ouvindo. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu não quis ver. A esposa dele é... Bem, você sabe como ela é? O dinheiro que você me deixou para viver em paz, eu o gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor. Eu aprendi. Limpei seu túmulo, troquei as flores murchas por novas, e fiquei lá por mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, eu não estava com pressa de voltar para casa para resolver uma crise de Max e Lena. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados em frente à minha porta novamente. Meu coração disparou, mas desta vez eu estava preparada.
As câmeras me mostraram que eram Max, Lena e duas outras pessoas que eu não reconheci. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Dr. Weber, meu advogado. Dr. Weber, eles estão na minha casa de novo. Desta vez, trouxeram mais pessoas. O que devo fazer? Não saia do carro, Dona Renate. Estarei aí imediatamente e chamarei a polícia. Depois da nossa conversa de ontem, pedi uma medida protetiva temporária. Eles não podem estar na sua propriedade. Minutos depois, o Dr. Weber e duas viaturas da polícia chegaram. Observei os policiais conversarem com Max e Lena. Vi meu filho gesticular com raiva. Vi Lena chorar novamente, mas desta vez suas lágrimas não me comoveram. Um dos policiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair em segurança. Seus visitantes vão sair imediatamente. Enquanto eu saía do carro, Max gritou para mim da rua: Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia para o seu próprio filho. Max, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim. Família não ameaça com processos de incompetência mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata suas mães como caixas eletrônicos. Lena gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas das quais você foi fiadora. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. O Dr. Weber interveio. Senhora Schuster, qualquer comunicação futura deve ser através do meu escritório, e sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque minha cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que fez voluntariamente por 3 anos. Observei-os irem embora em seus carros, derrotados, mas não desistindo. Eu sabia que isso não tinha acabado, mas pela primeira vez nesta situação, eu me sentia confiante. Eu tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional de Leonor. E, o mais importante, tinha clareza mental sobre o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Leonor me convidou para jantar na casa dela. Conheci a filha dela que estava visitando, e pude ver com meus próprios olhos como era um relacionamento familiar saudável. Elas falavam com respeito uma com a outra, perguntavam sinceramente sobre a vida uma da outra e riam juntas. A filha não pediu dinheiro nenhuma vez durante toda a noite. Eu queria isso com o Max também, confessei a Leonor depois que a filha dela foi embora. E talvez você consiga um dia, ela respondeu. Mas primeiro, ele tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui para a cama sentindo esperança no futuro. Os dias seguintes foram estranhamente pacíficos. As câmeras de vigilância me mostraram que Max e Lena passavam de carro pela minha casa várias vezes ao dia, às vezes devagar, às vezes estacionavam por alguns minutos, mas sem sair. Era como se estivessem estudando minha rotina, procurando o momento perfeito para seu próximo movimento. O Dr. Weber me aconselhou a documentar cada uma dessas visitas, então mantive um registro detalhado com data e hora. A persistência deles vai jogar a nosso favor, ele disse. Cada vez que aparecem depois de lhes dizermos para não se aproximarem, isso fortalece nosso caso para uma medida protetiva permanente. Na sexta-feira de manhã, eu estava tomando café da manhã tranquilamente quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem muito bem vestida, com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Eu não a reconheci, mas algo em sua postura me disse que não era uma visita social. Bom dia, Dona Renate Richter, ela disse quando abri a porta. Sou uma assistente social do Conselho do Idoso. Recebemos uma denúncia de que a senhora pode estar em situação de risco e precisamos fazer uma verificação de bem-estar. Meu sangue gelou. Max e Lena haviam escalado a situação. Não eram mais apenas ameaças de advogados particulares. Agora eles haviam envolvido o governo. Posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro. Ela me mostrou uma identificação oficial que parecia genuína. Sou a assistente social, Sra. Schmidt. Posso entrar e conversar com a senhora?
Deixei-a entrar, sabendo que uma recusa teria sido pior para o meu caso. A senhora Schmidt sentou-se na minha sala e tirou um formulário da pasta. Dona Renate, recebemos denúncias de que a senhora tem apresentado mudanças significativas em seu comportamento financeiro, que cortou a comunicação com sua família e que tem mostrado sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários. Também nos disseram que a senhora recusou ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como uma idosa mentalmente perturbada. Reconheci a caligrafia de Lena na formulação. Ela sempre fora hábil em manipular palavras para conseguir o que queria. Senhora Schmidt, eu disse com toda a dignidade que pude reunir. Gostaria de ligar para meu advogado antes de responder a qualquer pergunta. Senhora, isso não é um interrogatório legal. É uma verificação de bem-estar. Se a senhora não tem nada a esconder, não deve ser um problema conversar comigo? A frase, se a senhora não tem nada a esconder, me enfureceu. Era a mesma lógica que os abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deve reclamar de ter sua privacidade violada. Senhorita, vou ligar para meu advogado. Você pode esperar aqui ou voltar outro dia. Mas não responderei a nenhuma pergunta sem representação legal presente. Liguei para o Dr. Weber, e ele esteve lá em 20 minutos. Quando ele entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Senhora Schmidt, ele disse após verificar a identificação dela. Espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque minha cliente está sob minha representação legal, e qualquer investigação não autorizada constitui assédio. Doutor? A senhora Schmidt respondeu com menos confiança do que antes. Temos denúncias de familiares preocupados com o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família? Perguntou o Dr. Weber secamente. A mesma família que tentou fazê-la assinar uma procuração sem representação? A mesma família que invadiu sua casa sem permissão e verificou seus documentos particulares? A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela? O Dr. Weber pegou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Aqui, tenho documentação completa do abuso financeiro e emocional da minha cliente. 166 mil Harzers que foram retirados de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é minha cliente. A senhora Schmidt revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que as informações que lhe haviam dado não batiam com a realidade que ela tinha à sua frente. Dona Renate, ela disse finalmente, pode me explicar por que parou tão abruptamente o apoio financeiro ao seu filho? Por que finalmente descobri que eles estavam me usando? Respondi simplesmente. Porque percebi que, para eles, eu não era uma mãe, mas uma conta bancária. Porque cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas a senhora não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhora Schmidt, minha responsabilidade como mãe era criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar-lhe as ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar sua vida adulta não é minha responsabilidade, é minha escolha, e eu escolhi não fazer mais isso. O Dr. Weber interveio. Senhora Schmidt, você consideraria normal um adulto de 35 anos não conseguir pagar o próprio aluguel sem a ajuda de sua mãe de 71 anos? A senhora Schmidt não respondeu imediatamente. Eu podia ver que ela estava reavaliando toda a situação. Dona Renate, ela perguntou depois de um momento. A senhora gerencia suas próprias finanças completamente? Posso lhe mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos, tudo está em dia e em ordem. A senhora vive de forma independente? Como pode ver, mantenho minha casa limpa, cuido de mim fisicamente, dirijo meu próprio carro, tenho relações sociais saudáveis com minhas vizinhas. A senhora toma algum medicamento? Apenas vitaminas e, ocasionalmente, aspirina.
Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Dr. Weber acrescentou. Minha cliente acabou de passar por exames médicos extensos, como parte do nosso processo legal. Ela está em perfeita condição mental e física. A senhora Schmidt fechou sua pasta e suspirou. Dona Renate, com base nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo nenhuma indicação de que a senhora esteja em risco ou precise de intervenção. Vou encerrar este caso. Depois que ela saiu, o Dr. Weber e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos. Renate, ele disse finalmente, isso vai continuar a escalar. Max e Lena estão gastando um dinheiro que não têm para contratar profissionais para tentar declará-la incompetente. Isso significa que eles estão desesperados? Significa exatamente isso. O que mais eles podem fazer? Eles podem entrar com um processo de interdição por incompetência. É caro e difícil de ganhar. Mas se encontrarem um juiz simpático e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, podem conseguir que um curador seja nomeado. O pensamento me aterrorizou. Eles podem tomar o controle do meu dinheiro? Eles podem tentar, mas temos evidências sólidas de que você é completamente competente e que eles são motivados pela ganância e não por preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Diana para desabafar. Irmã, ela disse depois de ouvir minha história. Você percebe até onde eles estão dispostos a ir por dinheiro? Estão arriscando relações familiares, gastando dinheiro com advogados e médicos, destruindo a própria reputação. Tudo para ter acesso à sua conta bancária novamente. Suas palavras me fizeram pensar. Max e Lena haviam revelado completamente sua verdadeira natureza. Não havia mais volta. Não havia possibilidade de uma reconciliação genuína. Para eles, eu nunca fora uma mãe ou uma sogra respeitada. Eu sempre fora apenas dinheiro com pernas. Essa revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Eu não precisava mais me perguntar se estava tomando a decisão certa. Não precisava mais me sentir culpada por me proteger. Eles haviam provado por si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Leonor veio me visitar com uma surpresa. Ela havia convidado suas amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Renate, ela me apresentou. Estas são minhas amigas. Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Elfrida. Todas nós já passamos por situações semelhantes com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria tivera que estabelecer limites com um irmão que constantemente lhe pedia dinheiro. Carmen cortara relações com uma filha que só a visitava quando precisava de dinheiro. Elfrida tivera que mudar seu testamento depois que descobriu que seus netos a consideravam seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que dei a eles, mas perceber que nunca tive o amor que pensei ter. Renate, disse Elfrida com a sabedoria de seus 80 anos, o amor verdadeiro não pode ser comprado ou vendido. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu havia comprado atenção, não amor. Havia financiado uma ilusão. Sabe o que descobri? Eu disse às minhas novas amigas. Que a solidão cercada por pessoas que não te amam é pior do que estar sozinha por conta própria. Pelo menos agora, quando estou sozinha, estou em boa companhia. Todas riram, e brindamos a nossa sabedoria recém-descoberta. Naquela noite, depois que minhas novas amigas foram embora, sentei-me no meu jardim, pensando. As estrelas brilhavam mais forte do que nunca, ou talvez eu as estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completamente sozinha financeiramente. Não tinha dependentes, nem obrigações financeiras com ninguém além de mim mesma. E, em vez de me assustar, essa realidade me excitava. Eu podia viajar quando quisesse, podia reformar minha casa, podia comprar roupas bonitas para mim, podia doar para instituições de caridade que eram importantes para mim, podia investir no meu próprio futuro.
em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança, e pela primeira vez em anos, eu queria planejar meu futuro. Um mês após a visita da assistente social, pensei que finalmente havia vencido a guerra. Eu havia me estabelecido em uma bela rotina. Tomava café da manhã com calma e lia o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Leonor, ou uma das minhas novas amigas, e, à tarde, dedicava-me a atividades que havia abandonado por anos. Começara a pintar novamente, algo que me apaixonava antes de me tornar a financiadora pessoal de Max e Lena. Mas, em uma quinta-feira de manhã, enquanto eu pintava flores no meu novo cavalete, o Dr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Renate, precisamos conversar. Max e Lena entraram com um processo formal de interdição por incompetência mental na vara de família. Eles estão pedindo que um curador legal seja nomeado para você. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu sabia que era uma possibilidade, mas ouvi-la em voz alta tornava-a terrivelmente real. Isso significa que eles podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que você é incapaz de gerenciar seus assuntos, sim, ele poderia colocar Max como seu curador legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei-me pesadamente no sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que experimentara na vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Dr. Weber, que provas eles poderiam ter? Você mesmo viu que sou completamente competente. Eles têm declarações de 3 testemunhas que afirmam que você tem se comportado de forma errática. Também apresentaram contas médicas não pagas, que você supostamente não pagou, e medicamentos que supostamente acumulou sem tomar. Mas isso é mentira. Não tenho contas médicas pendentes, nem medicamentos acumulados. Eu sei, Renate, mas eles fabricaram evidências convincentes. Eles também têm a declaração de um Dr. Lehman, que afirma que você se recusa a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que eles interpretam como prova de declínio mental. A manipulação era diabólica. Eles haviam transformado minha recusa em me submeter a um exame desnecessário em prova de uma doença mental. Haviam usado meu instinto de me proteger deles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Dr. Weber olhou seus documentos. Lena, é claro, um vizinho chamado Seu Davi, e alguém que afirma ser seu farmacêutico, Seu Olavo. Seu Davi era o vizinho do outro lado da rua, um homem desagradável que sempre tivera problemas comigo, porque meus amigos às vezes estacionavam em frente à casa dele. Seu Olavo era de fato meu farmacêutico, mas eu não entendia o que ele poderia ter contra mim. Preciso falar com o seu Olavo, eu disse ao Dr. Weber. Algo não está certo. Fomos à farmácia juntos naquela tarde. Seu Olavo me recebeu, surpreso e nervoso. Dona Renate, que bom vê-la. Como está? Seu Olavo, fui informada de que o senhor assinou uma declaração dizendo que apresento comportamento errático com meus medicamentos. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Dona Renate, sua nora veio aqui há algumas semanas e perguntou sobre seus medicamentos. Ela disse que estava preocupada porque a senhora estava agindo de forma estranha. E o que o senhor disse a ela? Expliquei a ela que a senhora só compra vitaminas e aspirina ocasional, que não tem nenhuma receita médica regular. Mas ela insistiu que isso era prova de que a senhora não estava cuidando adequadamente da sua saúde. O Dr. Weber interveio. Seu Olavo, o senhor assinou um papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que a dona Renate tinha compras irregulares de medicamentos. Pensei que era para o plano de saúde dela, ou algo assim. Não sabia que era para um processo judicial. Meu próprio farmacêutico fora enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação de Lena não conhecia limites. Seu Olavo, eu disse, preciso que o senhor escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que não tenho problemas com medicamentos. Claro, dona Renate, sinto muito por esse mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o seu Davi.
Quando batemos à sua porta, ele nos recebeu com hostilidade óbvia. O que vocês querem? O Dr. Weber disse. Entendo que o senhor assinou uma declaração sobre o comportamento da minha cliente. E está certo, assinei mesmo. Essa mulher é louca, anda agindo estranho há semanas. Pode ser mais específico sobre os comportamentos que observou? Instalando câmeras como se vivesse em uma zona de guerra, recebendo visitas de estranhos o tempo todo, gritando com a família na rua. Percebi que seu Davi havia tirado tudo de contexto. As câmeras haviam sido instaladas por proteção. Os estranhos eram minhas novas amigas. Os gritos eram eu defendendo minha casa das invasões de Max e Lena. Seu Davi, eu disse, o senhor sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me importo. Para me proteger do meu filho e da minha nora, que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. Isso é o que uma pessoa louca diria. Ele respondeu cruelmente. Não havia como raciocinar com ele. Sua declaração era baseada em observações superficiais maldosamente interpretadas. Naquela noite, o Dr. Weber e eu sentamos para planejar nossa defesa. Renate, precisamos da nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho uma colega, a doutora Moreira, que é especialista em avaliar a capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que você é completamente competente. E se Max e Lena tiverem subornado o juiz? E se nada disso importar porque eles já decidiram me declarar incompetente? Renate, o sistema legal não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos evidências sólidas da sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui à minha consulta com a doutora Moreira. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis, mas astutos. Dona Renate, vou lhe fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Leve o seu tempo e responda honestamente. Por 2 horas, ela me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, meu entendimento financeiro, minha saúde emocional. Ela também me deu testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Dona Renate, ela disse ao final, seus resultados estão bem acima da média para sua idade. Você não apenas é mentalmente competente, como sua função cognitiva é excelente. Doutora, por que acha que minha família está fazendo isso? Com base no que me contou e nos documentos que revisei, este parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta sentindo-me validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental era um alívio, mas também confirmava que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Leonor organizou uma reunião de emergência com todas as nossas amigas do clube de jardinagem. Quando lhes contei sobre o processo de interdição, todas ficaram indignadas. Renate, disse Maria, nós testemunharemos a seu favor. Estamos com você há semanas, e qualquer um pode ver que você está ótima. Melhor do que ótima, acrescentou Cíntia. Você está mais lúcida e forte do que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Elfrida, com sua sabedoria de 80 anos, pegou minhas mãos. Renate, querida, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, filhos gananciosos tentaram declarar seus pais insanos para conseguir seu dinheiro. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tiveram: documentação, apoio legal e amigas que podem testemunhar por você. Suas palavras me deram esperança. Eu não estava sozinha nessa luta. Eu tinha um exército de mulheres fortes que haviam testemunhado minha transformação em primeira mão. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Eu disse. É que Max e Lena estão dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo que eu estivesse disposta a perdoar tudo até agora, não há como voltar atrás disso. E talvez isso seja o melhor, respondeu Cíntia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo. Naquela noite, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu realmente chorei. Não de tristeza, mas de luto. Despedi-me finalmente do filho que pensei ter,
do sonho de uma família amorosa, da ilusão de que o amor incondicional era correspondido. Mas algo novo também surgiu dentro de mim. Uma determinação de ferro de não me deixar ser despojada, não apenas do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e da minha liberdade. A guerra havia começado oficialmente, mas eu estava pronta para lutar. O julgamento ocorreu 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terninho preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca sentira antes. Hoje, não seria julgada apenas minha capacidade mental. Seria julgada minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abusos, meu valor além da minha conta bancária. O Dr. Weber chegou às 7 da manhã para repassarmos nossa estratégia uma última vez. Renate, lembre-se, o ônus da prova é deles. Eles têm que provar que você é incompetente. Nós só temos que mostrar que você não é. E se o juiz já estiver inclinado? O juiz Matos tem fama de ser justo. Pesquisei seus casos anteriores, e ele não favorece automaticamente as famílias. Ele se dedica a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 da manhã. No corredor, vi Max com um terno novo que provavelmente comprou para a ocasião, e Lena vestida de preto, como se estivesse em um funeral. Talvez fosse o funeral da nossa relação familiar. Quando nossos olhares se cruzaram, Max evitou meu olhar, mas Lena sustentou o meu com uma frieza que confirmou que, para ela, isso era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho, elegante, com o tipo de confiança que vem de ganhar casos semelhantes antes. Quando ele começou sua declaração de abertura, sua estratégia ficou clara. Me retratar como uma idosa confusa que fora manipulada por estranhos para me afastar de sua família amorosa. Meritíssimo, disse ele com voz solene. Dona Renate Richter tem demonstrado um claro declínio mental nos últimos meses. Ela cortou todo o apoio financeiro à sua família sem uma explicação racional. Instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e se isolou de seus entes queridos, sob a influência de vizinhos e advogados, que estão, obviamente, se aproveitando de sua situação vulnerável. Cada palavra fora cuidadosamente escolhida para fazer meu autoempoderamento soar como demência e minha liberdade soar como manipulação externa. Então, eles chamaram suas testemunhas. Lena foi a primeira a depor, e sua atuação foi digna de um Oscar. Ela chorou, ao descrever como eu havia mudado completamente, como me tornara hostil e paranoica, como me isolara da família que me amava. Meritíssimo, disse ela com a voz embargada. Renate sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver seu declínio mental tem sido devastador. Nós só queremos ajudá-la a ter o cuidado que ela precisa. Mentiras, envoltas em lágrimas convincentes. Quando o Dr. Weber a interrogou, as rachaduras em sua história começaram a ficar visíveis. Senhora Schuster, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem pedir dinheiro? Lena gaguejou. Bem, sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode me dar uma data específica? Não me lembro de datas exatas. É verdade que você e seu marido se casaram sem convidar minha cliente? Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que, quando minha cliente perguntou sobre o casamento, você disse a ela que só havia convidado pessoas especiais? O rosto de Lena ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder de forma convincente. Max foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era o menino que eu havia criado sozinha, aquele a quem dediquei minha vida inteira. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, ele testemunhou. Mas, ultimamente, ela se tornou errática e irracional. Acreditamos que ela está sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando o Dr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Richter,
Quanto dinheiro o senhor recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei o valor exato. 166 mil pares parece correto? Talvez. Ela sempre foi generosa. E quantas vezes o senhor visitou sua mãe sem lhe pedir dinheiro? O silêncio foi ensurdecedor. É verdade que o senhor e sua esposa invadiram a casa da minha cliente sem permissão e verificaram seus documentos particulares? Estávamos preocupados com ela. É verdade que o senhor levou um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a gerenciar suas finanças? O senhor, aos 35 anos, precisa da ajuda de sua mãe de 71 anos para pagar seu aluguel? Max não conseguiu responder com dignidade. Seu Davi testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos. Mas, quando o Dr. Weber lhe pediu detalhes, ele admitiu que nunca havia falado comigo diretamente e que todas as suas informações eram baseadas em observações superficiais. O Dr. Lehman testemunhou que minha recusa em me submeter a uma avaliação era prova de declínio mental. Mas o Dr. Weber apresentou a documentação da nossa avaliação com a Dra. Moreira, que refutou completamente suas conclusões. Então, foi a nossa vez. O Dr. Weber chamou primeiro o seu Olavo, meu farmacêutico, que explicou como fora enganado para assinar uma declaração que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. A doutora Moreira testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos, que haviam sido impecáveis. Seu Sommer, da loja de ferragens, testemunhou sobre minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar as transferências automáticas eram completamente racionais e haviam sido processadas corretamente. Leonor e minhas amigas do clube de jardinagem testemunharam sobre minha clareza, minha vitalidade recém-descoberta e minha capacidade de manter relações sociais saudáveis. Finalmente, foi minha vez de testemunhar. Levantei-me com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 71 anos de experiência, de sabedoria adquirida através da dor, de força descoberta na adversidade. O Dr. Weber me guiou através do meu depoimento, deixando-me contar toda a minha história. Os 166 mil reais gastos em 3 anos, a humilhação de ser excluída do casamento, a manipulação emocional constante, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Dona Renate, o Dr. Weber finalmente perguntou: por que a senhora decidiu parar o apoio financeiro ao seu filho e nora? Porque finalmente entendi que o que estava recebendo deles não era amor. Respondi em voz alta e clara. Era uma transação comercial disfarçada de relação familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu, como pessoa, não era. A senhora se arrepende da sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto para tomá-la. O advogado de Max tentou me fazer parecer confusa durante seu interrogatório, mas respondi a cada uma de suas perguntas com clareza e precisão. Quando ele tentou insinuar que minhas novas amizades haviam me manipulado, expliquei a ele que, pela primeira vez em anos, eu tinha relacionamentos baseados em respeito mútuo e não em interesse financeiro. Em sua declaração final, o advogado de Max insistiu que eu era uma vítima de manipulação externa. A réplica do Dr. Weber foi devastadora. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma idosa incompetente, mas sim o de uma mulher que finalmente encontrou forças para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os autores não apresentaram nenhuma evidência médica real de incompetência mental. O que eles apresentaram foi frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Matos se retirou para deliberar por 2 horas, que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Após revisar todas as evidências apresentadas, ele começou: é óbvio para este tribunal que a senhora Renate Richter está em plena posse de suas faculdades mentais. As avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que sejam para sua família, são completamente racionais e estão dentro de seu direito.
Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, as evidências sugerem que este processo é motivado por interesse financeiro e não por preocupação genuína com o bem-estar da senhora Richter. O tribunal nega completamente o pedido de curatela. Eu havia vencido. Não havia vencido apenas o processo, mas também minha liberdade, minha dignidade, meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Max e Lena conversando com raiva com seu advogado. Lena me lançou um olhar de puro ódio antes de ir embora. Max me olhou uma última vez, e por um segundo, vi algo que poderia ser arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Leonor organizou uma celebração em minha casa com todas as nossas amigas. Brindamos a justiça, a liberdade, a irmandade de mulheres fortes que se apoiam. Renate, Elfrida me disse, hoje você não ganhou apenas um julgamento. Você ganhou sua vida de volta. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Eu podia viajar, podia amar, podia criar. Podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um lindo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abusos familiares. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei pela Europa, fiz aulas de arte e me juntei a grupos de voluntários. Nunca mais ouvi falar de Max e Lena. Soube por terceiros que eles tiveram que se mudar para um apartamento menor e que Lena arranjou um emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade nunca pôde: o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que eu era há 1 ano, medrosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Aquela mulher está morta e, em seu lugar, nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental. O amor verdadeiro nunca tem um preço, e a liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Renate. Tenho 72 anos, e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que tenho que amar e proteger sou eu mesma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação para que eu possa escrever mais histórias. Agradeço antecipadamente. E você, o que faria no lugar dessa pessoa? Adoraria ouvir sua opinião, então, por favor, compartilhe comigo nos comentários. Estou sempre curiosa sobre o que todos vocês pensam. E também, escreva-me onde você ouviu esta história. Para mais histórias de vida como esta, curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Há muitas outras histórias esperando por você. Com saudações calorosas, até a próxima, hein?